Bom, é um pouco ainda complicado para mim tocar nesse assunto, mas graças a Deus hoje é apenas uma lembrança ruim. Hoje eu já me sinto mais à vontade de falar sobre esse assunto. E é uma experiência que eu vivi e eu gostaria muito de compartilhar. Bom, vamos lá. Toda vez que eu vou trabalhar, eu pego 2 ônibus para ir trabalhar e 2 ônibus para voltar para casa. E eu trabalho em mercado. Esses dias aconteceu um problema lá no mercado, então eu acabei saindo um pouco mais tarde. Eu fui embora um pouco mais tarde do meu horário. E por conta desse atraso, eu acabei perdendo o ônibus que eu sempre pegava para ir embora. Então eu pensei comigo, o meu vai demorar para passar. Eu vou pegar um ônibus que passe pelo menos perto do bairro da minha casa. E assim foi, eu acabei pegando outro ônibus. Como já era bem tarde, não tinha quase ninguém dentro do ônibus. Tinha 4 moças sentadas lá na frente. Então eu entrei e fui sentar lá pro fundo. Coloquei o meu fone de ouvido, encostei a minha cabeça no banco e ali eu acabei pegando no sono. Eu apaguei. Até que eu acordei com a sensação de alguém pegando no meu cabelo. Eu estava com meu cabelo preso, meu cabelo sempre foi muito grande. Eu estava com meu cabelo preso, então eu sabe assim, eu senti a sensação de alguém mexendo no meu cabelo. Então eu acabei despertando mesmo. Como eu tava meio deitada, eu fui me, sabe quando você vai se ajeitar, assim, pra você sentar? E assim que eu me ajeitei pra mim sentar, eu comecei a ver o meu cabelo caindo, mas caindo assim, horrores. Então eu fui e coloquei a mão no meu cabelo. A hora que eu coloquei a mão no meu cabelo, eu vi o meu cabelo todo picotado. Alguém tinha cortado o meu cabelo. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém sentado no banco de trás. Então ali eu levantei para ir falar com o cobrador, para perguntar se ele viu alguma coisa. Só que a hora que eu levantei para ir falar com ele, eu olhei pro fundo. E assim que eu olhei pro fundo, tava a ex do meu namorado com uma amiga dela sentada. E elas estavam rindo. Uma delas, no caso a ex, olhou para mim e falou assim para mim: "Caramba, tá gata pra caralho, hein?" Então, assim que ela falou aquilo, eu já larguei tudo, eu joguei tudo que eu tinha na minha mão no chão e eu fui pra cima dela, eu fui bater nela. Logo de começo eu consegui dar uns tapas nela, porém como elas estavam em 2, veio as 2 pra cima de mim. As 2 me bateram. Nisso o cobrador levantou e foi separar. O motorista parou o ônibus também para poder me ajudar. Parte 2. Então ali nós fomos todo mundo para a delegacia. O motorista levou a gente para a delegacia. Chegando lá, eles serviram como testemunha tanto o cobrador quanto o motorista. Ali eu fiz o BO, eu fiz o corpo de delito e as 2 ficaram presas. Eu só não sei até quando. Quando meu namorado ficou sabendo, ele correu para a delegacia. Assim que ele chegou na delegacia, que ele viu o estado que eu tava, ele me abraçou tão forte, e ele começou a chorar junto comigo. Então ali ele olhou pra mim e prometeu pra mim que enquanto ele estivesse vivo, nunca mais ninguém na face da terra me faria mal. Confesso que eu fiquei extremamente traumatizada com essa situação. Eu não saía sozinha de jeito nenhum. Fiquei dias e dias sem ir trabalhar. Agora que eu tô voltando a ter a minha vida, que eu tô recomeçando, voltei a trabalhar recentemente. Mas na verdade aqui, o que eu preciso ressaltar foi o quanto o meu namorado foi incrível comigo todo esse tempo. Ele ficou do meu lado a todo momento. E eu acredito muito que foi esse cuidado dele, esse amor que ele teve comigo, que fez eu me levantar e que fez eu me reerguer. Até onde vai a maldade do ser humano, né? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu fiquei grávida do meu amante e eu não imaginava que a minha vida ia virar de cabeça pra baixo a partir daí. Ei, fica aí que tem história nova. Até 2017 eu era casada com meu ex-marido e eu sofria vários probleminhas psicológicos, sabe? Porque a nossa relação era uma relação extremamente abusiva, extremamente tóxica. O meu parceiro, ele era uma pessoa muito violenta. E quem já viveu em um relacionamento abusivo, né, tóxico, sabe o quão difícil é se livrar de um relacionamento assim.
Por mais que você queira sair, é muito difícil. Nós morávamos em um prédio, né, que tinha vários apartamentos, e houve uma semana em que teve uma mudança e chegou uma família nova no nosso prédio. E quando eu vi o inquilino novo, né, que era um homem, eu fiquei encantada na primeira vez que eu vi ele. Juro pra vocês, parece que foi amor à primeira vista, porque eu fiquei muito encantada nele. Mas ele era casado, eu também era casada, então eu só podia olhar, né, só podia admirar a beleza dele. Eu não conseguia tirar ele da cabeça, sabe? E todas as vezes que eu encontrava com ele nos corredores do prédio, eu percebia também que ele retribuía todas as olhadas que eu dava nele. E eu sabia que aquilo era extremamente errado, justamente porque nós dois éramos comprometidos. Mas mesmo assim, eu estava muito encantada por ele. Até que teve uma festa no nosso condomínio, né? Que era uma comemoração, estávamos todo mundo. E nessa festa, eu e ele, a gente não parava de se encarar o tempo todo. Era ele olhando de um lado, eu olhando do outro, e tava assim, aquela tensão máxima que vocês podem imaginar. É claro que com o tempo a gente começou a ter aproximação, né? Afinal, nós éramos vizinhos, conversávamos aqui, conversávamos ali, viramos amigos. E nessa ele me confidenciou também sobre o casamento dele, que era um casamento de fachada, que ele não gostava mais da mulher dele, o casamento deles era briga atrás de briga, que ele queria se separar, mas ela o tempo todo ameaçava ele e tal, que ele não sabia o que fazer com aquela situação e tudo. Enfim, depois de muitas conversas, muitas brincadeiras, uma amizade que ficou extremamente intensa. Uma vez nós estávamos na escada do prédio, vários amigos nossos, né, bebendo, tal, conversando, várias pessoas do prédio, todos nos dávamos muito bem. No finalzinho, quando já estava todo mundo indo embora, ele chegou perto de mim, me puxou e disse que nós iríamos conversar muito sério no outro dia. A gente não falava um pro outro que a gente estava assim, afim um do outro, sabe? Mas era nítido. Eu sabia, ele sabia, a gente só não falava, mas a gente sabia. No outro dia, né, na hora que eu tinha que sair para trabalhar e ele também tinha que sair para trabalhar, nós não fomos e a gente parou para conversar e, enfim, resolver a nossa situação. Ele foi o primeiro a dizer para mim que ele estava muito apaixonado por mim, que ele não conseguia me tirar da cabeça dele e tal. Enfim, ele se declarou e eu me declarei igual. E aí eu saí dessa conversa, ambos saímos, na verdade, dessa conversa, convictos de que nós iríamos terminar os nossos casamentos pra gente ficar junto e viver a nossa linda história de amor. Tentei terminar meu casamento, o meu marido me ameaçava, ameaçava os meus filhos, o tempo todo ele dizia que ele ia. E a mulher dele falava que ela ia sumir com os filhos dele. Enfim, era uma ameaça daqui, uma ameaça dali. E a gente ficava desesperado porque a gente queria ficar junto, mas a gente não podia porque a mulher dele ameaçava ele de um lado, meu marido me ameaçava de outro. E a gente vivia naquela situação. Só que até aquele momento a gente não tinha tido nada, sabe? Tipo, a gente não se beijou nem nada. Mas a gente não aguentou esperar porque a gente não sabia se a gente ia sair dessa situação. E a gente ficou juntos. E um mês depois disso, quem não deu as caras? A bendita da minha menstruação. Então, sim, eu sabia que eu estava grávida e não tinha como ser do meu marido porque a gente não mantinha relação há muito tempo. Então, só podia ser de uma pessoa. E foi a hora que eu pensei, será que ele me ama o suficiente para aceitar essa criança? Agora é que eu vou ver se realmente o que ele fala do casamento dele é verdade ou não. Porque a gente sabe, né, que homens costumam dizer pra gente que o casamento deles não tá bem, que vai se separar, que isso, que aquilo, e no final é tudo mentira, né? Então essa era a hora que eu ia descobrir se ele estava falando a verdade ou não. Parte 2. Eu corri, né, para fazer o teste, para ter a confirmação, para ter certeza de que eu realmente estava grávida. E sim, eu tava. Eu fiquei muito desesperada porque eu não sabia como é que eu ia contar isso para ele, se ele ia aceitar, como é que eu ia contar pro meu marido, como é que eu ia contar pros meus filhos, como é que ia ser ele na casa da mulher dele. E aí quando eu liguei para ele para falar que a gente precisava conversar, eu não conseguia nem falar. Eu só chorava, chorava, chorava muito. Eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei muito desesperada e tal. Até que, um momento que eu fiquei sozinha, ele veio no meu apartamento pra gente poder conversar. Quando ele chegou, eu ainda tava muito nervosa, eu ainda tava chorando, eu não conseguia nem falar. E aí eu peguei e só fiz dar o teste pra ele, mostrar, né? Ele olhou pra mim, ele tava com os olhos cheios de lágrimas, ele simplesmente virou e falou pra mim que eu já sabia o que fazer, que era pra eu terminar o meu casamento, porque ele estava indo pra casa dele naquele momento pra terminar o casamento dele, pra viver comigo. E bom, quando meu marido chegou em casa, foi um maior inferno, né? Eu tive que contar pra ele, falar que eu queria me separar e dizer que eu estava apaixonada por outra pessoa, que eu queria me assumir com essa outra pessoa e que eu estava grávida dessa outra pessoa. O meu marido só não me bateu por causa da gravidez. Porque se eu não estivesse grávida, com certeza ele tinha me batido. Mas ele ficou com muita raiva. Ele gritava, ele quebrava as coisas. E eu não precisei sair de casa porque ele mesmo me expulsou de casa, ele mesmo me chutou de casa. E os meus filhos que eu tinha com o meu ex-marido vieram junto comigo, porque nem deles ele não quis saber. Assim como a situação na casa
Do meu vizinho também não foi diferente. A mulher dele ficou louca, ela esperneou, ela gritou, disse que ele não valia nada, que isso, que aquilo, disse que ia sumir com os filhos porque eles eram casados, não sei o que, enfim, foi a maior loucura pra lá. Ele também saiu da casa. E ela passou muito tempo perturbando ele, muito tempo perturbando nós dois, ela me perturbava a vida, até que por fim ela desistiu e foi viver a vida dela. Hoje eu e ele, nós somos casados, nosso filho já tem 4 anos, nós somos extremamente felizes. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. E ele também, todos os dias, fala pra mim o quanto ele é grato por ter me conhecido. Eu sei que a nossa história não começou da forma mais correta possível, mas eu posso dizer pra vocês que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Enfim, essa é a minha história. E foi isso. Oi, meus amores! Vamos de relato. Esse é o relato da Clara e ela diz: não se case com um nerd viciado em videogame. A Clara conta que por anos ela viveu um casamento solitário, porque o marido estava sempre jogando. Durante o período de namoro, eles não se viam tanto, não passavam tanto tempo juntos, porque ambos moravam em cidades diferentes e trabalhavam, então se viam quando dava. Mas ela não percebia isso nele, ela só enxergava ele como um homem extremamente inteligente e aparentemente caseiro. Ele a pediu em casamento e ela aceitou. Acontece que quando eles começaram a conviver, ela percebeu algo nele que foi bem assustador para ela. Ele era viciado em videogame. Ele ia trabalhar e assim que ele chegava do trabalho, a primeira coisa que ele fazia era sentar na frente do videogame, colocar aquele fonezinho e chamar os amigos para jogar online. A princípio incomodava, mas até que nem tanto. Porém, eles tiveram uma bebê. E foi aí que as coisas desandaram muito, porque ele não ajudava ela em nada. Era videogame, videogame e videogame. Ele era tão doente, tão viciado em videogame, que quando ela conseguia convencer ele a sair de casa com ela para fazer alguma coisa, ele levava um videogame portátil e ficava jogando. Eram fileiras e fileiras de jogos, jogos originais e caríssimos. Até que ela começou a reclamar, dizendo que algumas coisas estavam faltando na casa e algumas coisas estavam faltando para a criança, mas ele comprava jogos, o que significa que dinheiro ele tinha. E ela não achava justo ela usar o dinheiro dela com as coisas da casa e ele com jogos de videogame. Até que um dia parou de chegar jogos na casa deles. E ela se sentiu aliviada. Nossa, eu acho que agora ele se tocou, que agora ele tem uma família e vai dar um tempo. Só que depois ela descobriu que não, ele apenas parou de comprar os jogos físicos, mas ele comprava online, porque o Xbox tinha essa função, né? Ou tem, não sei, de comprar jogos online. Então ele comprava e baixava os jogos direto no aparelho. Era tão sério, para vocês entenderem, ele chegava a passar noites e noites inteiras em claro, jogando com os amigos dele. Após vários anos suportando essa situação, ela percebeu que não tinha jeito, que ele não tinha uma vida e ele não queria uma vida real. A vida dele era aquela e ele não ia desistir disso, nem por ela, nem pela filha, nem por ninguém, nem mesmo por ele. Então foram anos da vida dela em um casamento sozinha. Então ela decidiu separar e adivinha, ela estava certa. Até hoje, ele ainda é viciado.